Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um capítulo das Crônicas do Sono. Aqui você encontra histórias suaves, criadas para aquietar a mente e guiar seus pensamentos até um descanso profundo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história. Agora, encontre uma posição confortável, respire fundo, feche os olhos lentamente e permita que a minha voz te acompanhe nessa noite tranquila. Crônicas do Sono, capítulo 4. A Lua e o Relógio Esquecido. Era uma noite especialmente silenciosa. As estrelas cintilavam preguiçosas no céu. A lua parecia maior que o habitual, derramando sua luz prateada por toda a cidade. As três irmãs estavam em seus quartos, mas nenhuma delas conseguia dormir. Helena, a mais velha, se virava de um lado para o outro, como se algo chamasse por ela. Elodie, a do meio, sempre sensível, sentiu o coração acelerado, sem motivo. Foi então que Heloise percebeu uma luz estranha que iluminava o céu. Heloise cutucou Elodie para mostrar o que estava vendo pela janela. E as duas foram chamar a irmã mais velha, Helena. As três irmãs decidiram seguir aquela luz que as levavam para o jardim. Ao chegarem perto, perceberam que se tratava de um relógio, mas não um relógio comum de pulso ou de parede, e sim um relógio antigo, grande, pesado, com detalhes dourados e símbolos estranhos gravados em sua superfície. O mais curioso era que ele não tinha ponteiros, apenas o vidro brilhava. E no centro dele refletia-se a lua, cheia, como se o céu estivesse preso dentro do objeto. Elodie, sempre a mais cautelosa, murmurou: "Isso não estava aqui ontem. Quem o teria deixado?" Helena tocou o relógio com a ponta dos dedos. Assim que o fez, um som suave ecoou pelo jardim, como se dezenas de sinos tivessem soado ao mesmo tempo, mas muito distante, como se viessem de outro lugar. De repente, o livro mágico que elas haviam deixado guardado dentro do quarto apareceu misteriosamente diante delas. Ele caiu aberto na grama, justamente ao lado do relógio, e suas páginas brilharam. Uma frase dourada surgiu: "O tempo não se mede apenas em horas. O tempo guarda memórias, sentimentos e segredos invisíveis. Sigam-no e aprenderão o que significa existir." As irmãs se entreolharam, confusas. O vento soprou mais forte e o relógio começou a, mais uma vez, emitir luz intensa, envolvendo todas elas em um círculo prateado. Sem perceberem, foram puxadas para dentro daquele brilho. Quando abriram os olhos, já não estavam mais no jardim. Estavam em um campo que parecia infinito, iluminado por milhares de vagalumes que pairavam no ar como pequenas estrelas vivas. O céu era estranho, diferente. Não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, apenas uma claridade suave que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Onde estamos?" perguntou Heloise fascinada. Sem resposta. O relógio agora flutuava diante delas e sua voz ecoou calma e profunda: "Vocês estão no coração do tempo. Aqui, passado, presente e futuro se encontram. O que foi, o que é e o que será coexistem no mesmo instante." As irmãs ficaram em silêncio, tentando compreender o que estava acontecendo. Ao olharem em volta, viram que o campo se transformava diante de seus olhos.
Primeiro surgiam árvores jovens, depois velhas, depois voltavam a ser sementes. Flores nasciam e murchavam em questão de segundos. E a cada transformação era tão natural que parecia uma dança. Helena se aproximou de uma árvore que acabava de crescer diante dela. Quando tocou seu tronco, viu imagens do próprio passado. O dia em que entrou no jardim pela primeira vez. A noite que escreveram juntas no livro mágico. E até lembranças da infância que julgava esquecidas. Elodie, ao tocar as flores, viu o presente se desdobrar. Sentiu as emoções que carregava naquele instante. Sua calma, sua ansiedade, seu carinho pelas irmãs, tudo estava ali, visível, como se o tempo não fosse apenas algo que passava, mas também algo que revelava coisas, sentimentos. Já Heloise, impetuosa, correu até o lago cristalino que brilhava ao longe. Ao se inclinar sobre a água, não viu apenas seu reflexo atual, mas também rostos que ainda não conhecia, caminhos que ainda não havia trilhado. Ela via pedaços de um futuro que parecia ao mesmo tempo perto e distante. "Isso é incrível!" murmurou-a, sem saber se ria ou se chorava. O relógio então falou novamente. "O tempo não é inimigo nem aliado. Ele é apenas um espelho que mostra aquilo que carregamos dentro de nós. Cada instante guarda sua própria eternidade." As três irmãs se aproximaram, se abraçaram, sentindo uma mistura de medo e paz. E ali, naquele espaço, perceberam que não estavam presas às horas, mas que cada momento vivido tinha um valor único. Não importava se fosse um segundo ou uma noite inteira. Cada experiência tinha sua eternidade gravada no coração. Pouco a pouco, os vagalumes começaram a se apagar e o campo foi se dissolvendo como uma névoa suave. As meninas sentiram seus corpos flutuarem novamente. Até que abriram os olhos e estavam de volta ao jardim, com o relógio repousando quieto na grama. Dessa vez, o objeto já não brilhava, era apenas um relógio adormecido, como se tivesse cumprido sua missão. Ela os guardaram no espaço que apareceu surpreendentemente dentro do livro mágico, que se fechou devagar, emitindo um leve suspiro, como se descansasse junto com elas. As meninas voltaram para suas casas e dentro de seus quartos, em silêncio. Não havia palavras para explicar o que havia acontecido. Helena apenas disse: "Talvez o tempo seja realmente maior do que pensamos." Embaladas pelo mistério daquela noite, as três irmãs, Helena, Elodie e Heloise, adormeceram, sentindo que haviam aprendido algo precioso. O tempo não se mede nos ponteiros de um relógio, mas no valor dos instantes que guardamos dentro da alma. E assim, terminou-se o capítulo 4 das Crônicas do Sono, A Lua e o Relógio Esquecido. Boa noite.